Vamos começar um pequeno tutorial bem rapidinho sobre como calcular os quartis no JASP. Para aqueles que ainda não conhecem o JASP é um programa estatístico de graça. Eu já fiz um vídeo falando de como descarregar ele, explicando a interface do JASP e dando algumas dicas para a sua utilização. Então, eu vou deixar por aqui o vídeo. E hoje eu queria fazer este vídeo adicionando informação sobre os quartis, como calcular ou onde calcular os quartis nesta interface do JASP, tá? Eu baixei um banco da mesma interface do JASP, só para utilizar esse banco no nosso exemplo, tá bom? Para não ter um banco com muitas variáveis e que acaba atrapalhando a sua compreensão e a minha possibilidade de explicar legal, eu tirei esse banco daqui. A gente vai para abrir, mas aqui tem um negócio que se chama biblioteca de dados, onde o JASP deixa bancos de dados para começar a praticar diversas análises estatísticas. Então eu peguei esse banco de dados que se chama estatísticas descritivas, tá? Então, e o banco de dados estatísticas descritivas tem três variáveis, tá? Tem a variável extra, que é uma variável sobre a quantidade extra de horas de sono que tem uma pessoa depois de ter consumido algum tipo de medicina especial para o sono. Grupo é se a pessoa esteve no grupo da droga 1 ou da droga 2, tá? E ID, que é a identificação do participante. Então, aqui temos este banco com três variáveis e eu quero tirar a informação dos pontos de corte dos quartis na variável extra. E por que da variável extra? Porque a variável extra é uma variável contínua, tá? Então, eu gostaria de saber quais são os pontos que dividem a minha amostra em 4 partes. E aqui, eu não sei se vocês já sabem o que é a divisão por quartis, mas então vou botar um exemplo aqui, uma imagem, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Imagina que eu tenho esses dados, tá? Tenho esses dados, o primeiro participante respondeu 1, o segundo respondeu 1, e aqui tenho dados de todos esses participantes. Então, eu organizei de menor para maior. Então, aqui temos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, e aí desde o 1, que seria o menor, até o maior. Eu teria que olhar qual é o número que está na metade. E nesse caso, seria este 5 daqui, tá? Este 5 daqui, porque existem exatamente a mesma quantidade de números para a esquerda como a mesma quantidade de números para a direita, tá? E aqui a gente não quer dividir a amostra em 2, precisa pontos de cortes de 4, porque são quartis. Então, essa metade primeira que está aqui na esquerda, eu posso dividir em outra metade. Então, procuro os números que estão na metade. Neste caso, olha aí, temos 2 números que estão na metade. E entre esses 2 números temos 1, 2, 3, 4 números para um lado e 4 números para outro. Então, esses 2 números seriam a metade da metade. E a mesma coisa aconteceria aqui. Eu procuraria os números que estão na metade dessa segunda metade. E aqui outra coisa interessante, um termo interessante que vocês também precisam saber, é o que chamamos de distância interquartil. E o que é isso? É a distância que existe entre o primeiro quartil, que seria este quartil daqui, e o último quartil, que seria este daqui. Toda essa distância que existe entre esses dois seria a distância interquartil. Como a gente tem esses valores na nossa amostra? É bem, pero bem sencillo. Vamos aqui. Tá, a gente vai primeiro para descritivos. E aqui aparecem todas as variáveis que tem o nosso banco. E na parte direita, a gente tem que botar aquelas variáveis que são de nosso interesse. Aquelas variáveis que a gente vai analisar. Nesse caso, seria horas extras de sono. Que botamos aqui em variáveis, tá? Automaticamente aqui, o programa já me dá os dados mais básicos como média, desviação estándar, mínimo e máximo, tá? Por exemplo, a média de horas de sono é 1,54, desviação estándar é 2,01, tá? Mínimo de horas de sono extra é menos 1,6, uma pessoa dormiu menos ainda do que dormia antes de tomar a droga. E o máximo são 5,5 horas de sono. Um sono legal, bastante sono. Então, vamos aqui, vamos trabalhar com esse extra. E onde a gente olha os quartis? Vamos aqui para estatísticos, tá? E aqui temos
um conjunto de estatísticos descritivos maravilhosos. Como hoje a gente quer ver só os quartiles, a gente vai esquecer dos outros. Vamos tirar essa média, desviação, só para a gente não ter todas essas informações nos atrapalhando. Marcamos quartil e se dividiu a amostra em 3 pontos de corte, que vão separar a amostra total em 4 grupos. O primeiro quartil seria no ponto menos 0,025. O segundo ponto do quartil, que seria 50% da amostra, a mediana, em outras palavras, seria 0,95. E por último, o último quartil seria no ponto 3,40. Então, e a distância interquartil, simplesmente a gente tem que restar o terceiro quartil, 0,40, menos o primeiro quartil, menos 0,025, e aí a gente tem a distância interquartil. Eu sei que aqui em números fica um pouquinho chato, e aqui a gente tem a possibilidade de representar esses mesmos dados com um gráfico, que fica bem mais intuitivo e bem mais legal. Então, aqui, qual é o gráfico que vai nos ajudar? Então, esconder descritivos e vamos para gráficos. Aparecem vários gráficos, tá? Gráficos bem bacanas. E aqui a gente tem diagrama de caixa. A gente dá clique em diagrama de caixa, tá? E aparece aqui um diagrama bem legal. E este diagrama representa os pontos do primeiro, segundo e terceiro quartil, tá? Aqui, esta linha daqui bem negrinha, bem mais negrinha que as outras, é a mediana, tá? Então, olha aí, a mediana, que seria o quartil número 2, é 0,95. E aqui, aparentemente, estaria 0,95, nesta parte daqui. Então, essa seria a mediana. Aqui, esta linha daqui de cima e esta linha de baixo, que fecham a caixa, seria o primeiro quartil, esse daqui, e o último quartil. Lembram? Então, temos o primeiro quartil, o segundo quartil, que seria a mediana, e o terceiro quartil. E aqui, essa distância, lembram que eu falei da distância interquartil? Essa distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, todas essas coisas que estão em gris, todo esse espaço gris, seria a distância interquartil. Outro dado que a gente também pode obter neste gráfico é a pontuação mínima e a pontuação máxima. Peraí, gráficos estatísticos. A ver, mínimo e máximo. Tá. Lembrem que eu falei, a pontuação mínima era menos 1,60. A pontuação mínima, esta última linha de embaixo, seria mínimo, menos 0,60. E o máximo, que aqui fala máximo, 5,50. O máximo, que seria esta última linha de cima, seria 5,50. Então, aqui a gente tem todas essas descritivas. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, distância interquartil, mínimo e máximo. E ainda teríamos a possibilidade de ter outro dado a mais, que seriam os dados extremos, os outliers, tá? Isso a gente poderia olhar se a gente marca aqui, olha aí, diagrama de caixa, tá? A gente marcou e etiquetar valores atípicos, tá? Etiquetar outliers. Marca isso. E se a gente tivesse algum outlier, algum valor atípico, por exemplo, imagina que alguém tivesse 50 horas de sono a mais, apareceria aqui um circulinho que representaria que essa pessoa que reportou 50 horas a mais de sono, tá? Então, a gente poderia olhar se temos ou não temos outliers, valores extremos na nossa amostra. Tudo isso por meio do diagrama de caixa. E é isso. Paz.